Boa noite a todos. Boa noite. A gente fazer um bom preparo agora. Eu gostaria que todos tentassem silenciar os seus telefones, seus notebooks, seus computadores, para que a gente pudesse estarmos todos harmonizados, tá bom? Um minuto. E nesse momento, nós vamos respirar bem profundamente. Todos me escutando? Sim. Nós vamos respirar bem profundamente. Cada um no seu tempo. Inspirando, segurando e soltando todo este ar. Inspirando, segurando e soltando. E nós vamos relaxando os nossos ombros. Inspirando novamente, bem forte. Segura e solta. Soltando toda a musculatura. Soltando todo esse peso do corpo. Inspirando novamente. Segurando e soltando todos os pensamentos, tudo aquilo que nos incomodou no dia de hoje. E nós vamos sentir o abraço do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, esse amigo que nos acolhe, que nos abraça, que segura em nossas mãos. E vamos, neste momento, abrir as portas do nosso lar. Para que toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz, os guardiões adentrem o nosso lar. Esses guardiões tão queridos, para que eles possam fazer uma asepsia do nosso lar. Toda a queima de energias, de formas, pensamentos, de sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de preocupação, tudo vem sendo queimado, higienizado, principalmente no ambiente em que estamos, uma varredura energética muito intensa. E nesse momento nós vamos descruzar pernas, braços e vamos receber um passe de harmonização desses guardiões, amigos tão queridos, que vão fazendo toda essa quebra de energias, quebrando toda a nossa densidade, retirando tudo aquilo que nos aperta o coração, que pressiona a nossa mente, aquele pensamento que vem e volta. Tudo isso vai sendo retirado pelos guardiões. E eles vão nos envolvendo em muito violeta, da cabeça aos pés, em muito verde, um verde mata, da cabeça aos pés, em muito azul, esse azul que traz a tranquilidade, em muito rosa, e esse rosa se expande no nosso cardíaco, trazendo toda a amorosidade, o amor
que Jesus tem por nós, o amor que toda essa espiritualidade nos ampara e nos fortalece. E envolvidos nessa energia desses irmãos, nós vamos fazendo esta oração neste momento. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E unidos que estamos nessa caravana de amor, de luz, nós vamos nos unir ainda mais ao pingo de luz, a Ruiz, ao nosso dirigente do pingo de luz, a Maria Amélia, a Maria do Rosário, a Zé, a Sete Flechas, a Eliamar, e a todos os médicos que trabalham com os médiuns. Essa caravana é luminosa, iluminada de luz, mas que se expande cada vez mais o amor. E é esse amor que nos liga a Maria, essa mãezinha amada, que derrama seu manto lilás em cada um de nós, envolvendo os nossos lares, nos envolvendo nesse lilás, que nos acalma, que ampara, que fortalece a cada célula. E de mãos dadas com Maria, nós vamos até Jesus, o nosso Mestre. Esse Mestre que nos abençoa, que nos sorri, e sentindo todas as bênçãos, todo o acolhimento de Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida. Agradecer essa oportunidade que estamos tendo nesta noite, de estarmos todos aqui, unidos nesse ideal, o ideal de aprender, de nos acolher, de nos fortalecer. E é sentindo toda essa luz, todo esse amparo, que nos unimos ao Pai Criador através da oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos ter uma noite de acolhimento, repleta de muito amor, de muita esperança, de muita fé. E que a sala de assistência seja envolvida nessa luz, nesse amparo com todos os nossos amigos espirituais que tanto nos ensinam. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Bom trabalho. Todos bem? Lolo, amada. Todos bem. Lolo é minha companheira de longas datas.
a minha amadinha do coração. Todos são. Mas que Lolo trabalhou comigo durante muito tempo numa sala de passe. É sempre bom reencontrar todo mundo. Como estamos? Graças a Deus. Como estamos? Como que está este coração? O que fala o coração de cada um no dia de hoje? O que pulsa esse coração? Tô cansada. Tá cansado. Marília, o coração tá cansado? Não. Mas você tá cansada. Eu tô cansada. Oxê. Mari, me diz uma coisa. E aí, como que foi a terapia da gratidão? Exercitamos, fizemos a terapia da gratidão? Com Sim? certeza. Isso. Aí não existe acaso, né? Hoje não era o meu dia era semana que vem. Aí a Rê precisou trocar, precisou trabalhar. Aí eu cheguei na terapia da gratidão. Existe acaso? Não. Não, né? Acaso não existe. Acaso não existe. O que existe é uma espiritualidade amiga que nos acolhe diariamente e nos carrega nos braços. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não, né? Não dá para duvidar. Não. Então, vamos lá? Vamos começar? Depois vocês vão me contar da terapia que vocês fizeram. Como que foi? Terapia da gratidão. Uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. A gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde, porque o ato do agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Já a queixa provoca um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de derrame e doenças cardíacas. A doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento. A ingratidão, por sua vez, demonstra a teimosia que temos de não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu e ainda nos ocorre todos os dias, e isso nos afasta da felicidade e da saúde. Certamente por isso o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo. Dos lábios de Jesus, jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação. Embora, na condição de governador espiritual da terra, habitasse esferas espirituais resplandecentes, não se queixou ao viver os 33 anos de sua vida nas faixas sombrias do planeta, tendo enfrentado as mais rudes provações, sem merecê-las. Jamais esboçou qualquer gesto de fastio diante da cruz, a que foi condenado. Convivia com doentes e equivocados, sem mostrar qualquer gesto de repugnância. Ao revés, a todos mostrou carinho de seu afeto e apontou caminhos para a libertação de suas dores. Nós, que padecemos da enfermidade da ingratidão, aprendemos com o médico Jesus, pois não basta pedir-lhe a cura, se nos recusamos a seguir
suas prescrições. Quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, costumamos esquecer aquilo que está certo. Costumamos nos queixar de um determinado órgão que está enfermo. Mas será que já agradecemos aos demais que funcionam perfeitamente? Talvez alguns dias em um leito hospitalar nos façam descobrir a importância da gratidão. Presos a uma cama, perceberemos o quanto éramos felizes antes da doença, pela simples faculdade de andar alguns passos. E quantos passos nós não demos, presos a reclamações inúteis? Geralmente, não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias em nossa vida. O fato de você estar respirando neste momento é um grande milagre. Já se deu conta disso? Tente sentir as batidas do seu coração. Imagine o sangue percorrendo uma extensão considerável de vasos e artérias. Pense na complexidade do processo digestivo, transformando alimentos em nutrientes para a sua sobrevivência. E tudo isso ocorre sem a sua direta colaboração. Quantos milagres ocorrem todos os dias em nosso corpo e não damos a mínima importância? Converse carinhosamente com o seu corpo. Agradeça a todos os seus órgãos, o esforço e o trabalho que eles têm feito a seu favor durante todos esses anos. Desculpe-se também por não ter dado a eles a devida atenção e cuidado. Agradeça também a doença que o visita, na certeza de que ela é o remédio necessário à cura de um dos mais terríveis males que acometem o ser humano, que é a falta de gratidão. Não esqueça que para ser abençoado pela vida, você primeiro precisa abençoá-la também. Forte a nossa página de hoje, né? Muito, muito forte. Vamos lá? É um banho de água fria, né, Valéria? É um banho de água fria. Porque, assim, parando para pensar, a gente acaba, muitas vezes, sendo ingrato. Porque a gente acaba não vendo as coisas boas que acontecem, seja no nosso corpo, seja na nossa vida, seja no ao nosso redor. E então muitas vezes a gente acaba sendo ingrato, egoísta, porque a gente acaba não percebendo pequenas coisas que poderiam ser pior, poderiam estar muito pior. Então a gente acaba não agradecendo o que a gente tem. Eu penso uma coisa para complementar ou discordar, não sei. A gente vai bem, agradece, tal. Aconteceu uma coisinha ruim, a gente esquece tudo que estava bom até 5 minutos antes. E aí, por quê? Aí começa a lamentação. Mas não que a gente não agradeça e não seja grato e não pelas coisas boas. A gente mas é que quando acontece uma coisa ruim, parece que aquilo é a maior coisa da vida da gente. A gente esquece tudo o resto que estava indo bem. Acho assim. E aí, vamos então, já que a gente já começou por aí, depois a gente volta. Mas já que a gente deu um pontapé, tá perfeito. Por que tem um peso tão grande na nossa vida, e isso é para todo mundo, essa coisinha que saiu errado? Aquilo que não saiu certo no nosso ponto de vista. Por que ela tem um peso? Porque ela vem com um peso, né? Como que a gente fica quando a coisa não sai de um jeito que a gente não gosta? Seja no nosso físico, seja no nosso emocional, seja no nosso espiritual. O que a gente faz? Reclama.
A gente reclama. Reclama, fica triste. A gente se revolta. Sim. A Leda falou assim, Fica a gente preso nessa revolta. a Fica gente preso nisso. Toda hora pensando. então assim, a Leda, eu tava falando assim, fica preso. A Leda falou assim, a gente fica contrariado. É um nome bonito que a gente dá para revolta, né? Elegante. Né? A gente está sendo sutil, né? Porque se a gente pudesse, a gente ia, né? Era nesse que a gente ia, né, dar um jeito, né? Mas por quê? Será que são as nossas crenças do negativo que falam mais alto? O ruim, o negativo tem um peso? Não vai trazer nada de bom, né? No negativo, a gente acha que pronto, estragou tudo, acabou tudo. Perfeccionistas. Vou ter que começar tudo outra vez. Então, assim, porque o livro dos Espíritos, ele até nos ensina, né? O mal, ele não existe. Aí você fala, o que você quer dizer? Se o mal não existe, o negativo também não existe. Existe o bem. Ah, mas como assim o mal? O mal não existe. Não é criação de Deus, o mal não existe. Então, como que tem tanta coisa negativa? O mal é a ausência do bem. É a falta do bem, né? Que fala, né? É a ausência do bem. É a ausência do bem, É a ausência do bem. O que existe é o bem. Então, é o bem, é o positivismo e tal. Então, por que a gente pensa nesse negativo e a gente vai para o mal? Por causa das nossas crenças, não é isso? A gente tem aquela crença. A crença do quê? Que a gente merece. Que a gente tem que ser castigado. Por que a gente tem essa crença? Entra um pouco do perfeccionismo também? Ou não? Entra, né? Porque não existe essa perfeição do ego, do orgulho, do ego e do orgulho. Por que a gente tem que ser perfeito? A gente pode traçar, claro, fazer as coisas de uma maneira que saiam certas, tal. Mas para que a gente precisa ser perfeito? É assim, quando eu falo, todo mundo busca essa perfeição. Não estou dizendo que é errado buscar. Mas muitas vezes o que acontece? A gente não consegue, aí a gente fica no quê? Frustrado. Se autoflagelando. Na reclamação. Na reclamação, brigando com a gente mesmo, né? É um autoflagelamento, né? Então, eu falo sempre assim, a gente pega os chicotes, né? Sabe os chicotes? Então, a gente vai do preto, do amarelo, do verde, do vermelho, do azul, do marrom, e cada hora é um. A gente também tem que fazer uma cromo ali, né? A gente tem que colocar uma cromoterapia para ver se vai ser mais forte. É assim que acontece? Basicamente. Pior que é. Aí, quando a gente fala assim, gratidão, como que eu posso ter gratidão? Como que a gente pode ter gratidão? É a gente olhando, olha, a gente está vivo, a gente está andando, a gente está respirando, a gente está aqui encarnado. São pequenas coisas que a gente não bota atenção, né, menina? E por Quando que será? Eu fiquei olhando isso aí, eu falei, meu Deus do céu, a gente se apega a tanta bobagem e o essencial a gente não vê. Você não precisa de nada para respirar, faz tudo sozinho. Olha que bênção que nós ganhamos, poxa. Mas é interessante isso, viu? Mas a gente... que você entende. Oi, dona Marlene. Eu posso falar? Pode, dona Marlene. Eu penso assim, eu não sei se eu estou correta, por isso que eu estou perguntando. Eu acho que quando nós não temos gratidão e não agradecemos nada, o que faz a gente ir contra o que Deus permite é a falta de paz de espírito. Porque quando você está com uma paz interna, tudo em volta se torna bonito, por pior que seja.
A senhora deu uma resposta perfeita, no sentido assim, quando a gente tem uma paz de espírito, então a gente está trabalhando no positivo. Aí a gente consegue sentir essa gratidão. Isso. Agora, quando a pessoa não tem, nada é perfeito, nada é agradável. Por exemplo, quantas vezes eu assisti na televisão, eu vi pessoas perfeitas que podem fazer as coisas e não fazem nada. E outros, como eu vi, que falta braço, falta perna, falta o olho, a visão, e são pessoas felizes. É a paz de espírito. É a paz do espírito que vem através do quê? Da nossa aceitação. Então, Da aquela nossa gratidão. E aí entra a gratidão. Aceitando, a gente tem gratidão. Por quê? Se a gente... É onde que eu falo, as nossas crenças, a gente vai voltando, né? Se eu não tenho, o que está acontecendo comigo, eu não tenho essa aceitação, eu não vou conseguir ter a gratidão. Eu não aceito. Então, se eu não aceito, eu tô como? Eu tô revoltada, eu tô chateada. Ou não? Sim. Sim. E aí a gente não consegue sentir realmente. Vamos ler um textinho aqui. Uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começarás a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungo. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade desaparecerá. Esse é um dos segredos mais importantes a serem aprendidos. Osho foi tipo assim de um filósofo, vamos dizer, na nossa era moderna. Tem um monte de... Era moderna, que eu quero dizer, desde 1900. Ele faleceu em 1990, então ele está mais próximo da gente. A gente consegue compreender esse sentimento de gratidão? Você lembra quando eu falei assim, vamos fazer a terapia da gratidão? A Leda falou assim, o que é gratidão e o que é agradecer? Para mim, não é mesmo, eu agradeço. Aí a gente, você agradece. Aí a gente falou assim, aquele sentimento, né? É um sentimento pleno. A gente agradece, a gente tem um hábito de agradecer pelo nosso alimento. A gente agradece, tem um hábito de agradecer quando a gente levanta, que a gente está respirando. Sim. Agradeço. Sim. Eu agradeço. Até quando eu deito e falo, obrigado por essa cama maravilhosa. Eu faço isso. Obrigado, meu Deus. Mas a gente resmunga quando a gente dá aquela batidinha no cantinho. Mas não dá para dizer obrigado, batida. Ai, muito obrigada por ter batido. Muito obrigada. Obrigado, meu Deus, descobri que eu tenho um dedinho. Gratidão. Mas, ó, Deus tem culpa no quê de você não ter prestado atenção no dedinho? Exatamente. É interessante, Valéria, porque a gente acaba colocando, a gente passa responsabilidade para outras pessoas. Não tem nada a ver com a história. Então, a gente acaba passando toda a nossa frustração, toda a nossa raiva, toda a nossa... tudo para as pessoas que não tem nada a ver. Porque é a gente que está causando, então a gente acaba transferindo essa responsabilidade, vamos dizer assim. Às vezes, a gente tem o costume de, como diria a Leda, vamos lembrar de Olívia, que assim, a culpa é nossa e a gente entrega a culpa para quem a gente quer, não é isso? É isso que a Olívia dizia, né? Ainda diz, a culpa é nossa, a gente entrega. Então, o pacote é nosso. A gente dá para a gente... Mas aí, onde que a gente fala, né? Não existe uma certa imaturidade nossa, nesse sentido, né? Porque o sentimento é nosso. E o que o outro tem a ver com o nosso pacote, né? Então, assim, a gente tem a gente não vai conseguir
sentir esse sentimento de gratidão, esse que expande no nosso peito, fortalece. Se a gente tá, ai meu Deus, ó, tô com dor, ai, tá doendo, ai, aquela coisa do, você está bem? Ó, vida, ó, azar, nossa, não tá. Se a gente fica assim, por quê? A gente tá com dó da gente mesmo, a gente tá se vitimizando. Ou não? O que vocês acham? É vitimização ou não? Sim, É justamente isso mesmo. a gente fica com dozinha da gente mesmo. Com certeza. Apertei o calo de todo mundo ou não? Apertei. A gente acorda, tem dia que a gente acorda, a gente, ai, coitada de mim, coitada. A gente é assim que a gente? Não, Sim. Eu tento não ser. Hã? Eu tento não ser. É. Eu também. Mas a gente, vamos lá, o que nos leva a acordar desse jeito? O que está acontecendo com a gente nesse dia? A gente está tentando nos ser, a gente está tentando nos conhecer, mas tem um dia que a gente não conseguiu. A gente se olhou no espelho e falou, oh, coitada de mim, eu estou sofrendo. E aí? O pensamento, a gente acaba, por isso que na hora de dormir, é para dormir, não é para ficar pensando. Porque aí a gente acorda, continua pensando. Então, assim, a gente acaba não dando descanso, não fazendo o repouso para o nosso corpo trabalhar, né? O nosso organismo trabalhar, regenerar as células. Então, aí a gente acaba trabalhando. A gente não parou. A gente continua trabalhando nesse pensamento. Então, é 24 horas por dia, 7 dias por semana e vai. A gente fala que a gente está vivendo uma roda de samsara, né? A gente não para, a gente roda e sempre no mesmo lugar. Mas voltando, o porquê que a gente fica com esse sentimento? A gente já parou para pensar que talvez a gente não esteja aceitando aquilo que está acontecendo com a gente? O que está faltando é a aceitação. Eu preciso aprender com isso. Chegou a hora. É esse o meu aprendizado. Seja ele qual for, físico, espiritual ou emocional. Seja ele qual for. Valéria, mas aí é uma reclamação direta. Quando a gente não está satisfeito com o que a gente é, o que a gente tem, não tem folga, é direto, né? E eu acho que não acontece assim. Pelo menos comigo, não. Eu acho que assim, aí vai ser muito no individual, né? Cada um vai ver se está aceitando ou não. É uma coisa para a gente refletir. Às vezes, quando ele fala assim desse resmungo, é nesse sentido. Às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo queixa, que a gente está resmungando. Sim, tá certo. No automático, né? Todo dia. Entendi. Entendeu? Porque às vezes a gente resmunga por uma coisa, por uma topada que a gente dá, vamos levar o seu exemplo, bate o pé naquela, sabe aquela quininha de cadeira que você enfia o dedinho ali? Aí já... Mas é aquele minuto ali, passou, acabou, não vai telefonar para uma amiga e falar, você não sabe o que me aconteceu, bati meu pé. Não tem isso. Ó vida, ó azar. Sabe? Você não sabe, olha. Então, assim, a gente está dando um exemplo, né, bem simples da topadinha de dedo, mas é isso que acontece no nosso dia a dia. Cada um de nós temos na sua proporção, né? E cada um de nós tem um aprendizado diferente. E como que a gente está lidando com esse aprendizado? Ah, mas por quê? Por que você está tocando nisso? Porque senão a gente nunca vai ter esse sentimento de gratidão. Esse sentimento que, sabe, vai nos preencher e vai nos ajudar a continuar essa evolução, a sermos felizes. A gente não encarnou na Terra um planeta de expiações e provas para ser infeliz.
Tá certo. Deus não falou assim, ó, você vai encarnar, agora você vai pagar tudo que você tem de... Deus não é assim. Deus é misericórdia. Então, se as coisas não estão saindo, será que a gente precisa parar para pensar e refletir realmente quais são as nossas ações, como que a gente está tomando esse rumo? O que vocês acham? É mesmo. A gente tem que parar e pensar. Hoje eu não estou dando as respostas, tá vendo, Marília? Hoje eu estou esperta. Falando nada, tô de boa aqui. Tô rápida. Eu tô rápida com você hoje, Marília. Tô rápida com você, Marília. Ó, a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. Porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, favorece a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Já a queixa provoca um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de derrame e doenças cardíacas. Bom, primeiro, aqui é uma probabilidade, quando a gente tiver nessas queixas, não vamos achar que a gente não pode fazer queixa, porque senão a gente vai ter um AVC ou então uma doença cardíaca, né? Assim, claro que se a gente tiver problemas de uma pressão alterada, uma hipertensão grave, a gente corre esse risco, tá? Mas esse risco é para todo mundo, né? Então, vamos deixar claro isso. Mas a gente já parou para pensar? Vamos refletir? Se a gente já passou por isso daqui? Já refletiu quando a gente está nessa fase da gratidão? Como que nós ficamos? Como que o nosso corpo fica? E quando a gente está naquela fase de queixa? Como que o nosso corpo físico fica? Vamos tentar recordar como que ele fica. Qual é a sensação? Ele A fica gente fica abatida, fica triste, polvorosa, fica né? sem vontade de nada, fica passada, né? Fica, nada dá certo. Aí começa que nada dá certo, fica tudo complicado, porque a gente não tem vontade de fazer nada, né? Fica só naquele pensamento de alguma coisa que não deu certo, que não foi bom, e aí nada que você faz combina, dá certo, não vai para frente. Não é assim? São duas sensações totalmente diferentes, né? Quando você tem a gratidão e quando você não está grata com nada. Tudo é assim, é a água e o vinho, você sente. A gratidão é um bem-estar, você se sente bem, aliviada. Quando você não está grato, parece ter um peso nas suas costas. Já ataca o nervoso, já ataca a ansiedade, já ataca um monte de sentimento ruim. As energias, né? As energias. Tudo é base de energia. Tomou conta, né? Porque eu falo que as palavras têm poder. O que você pensa e o que você fala é muito importante, né? Então, isso daí também, tudo envolve, né? Então, aí a gente vê a gratidão, vamos dizer assim, tem uma vibração, uma frequência leve, e a queixa, né, aquele azedume, aquelas reclamações, todas têm o quê? Uma frequência densa. E essa densidade vai mexer com o nosso corpo, né? Vai mexer com todos os nossos chakras. Aquele que tiver mais desarmonizado, vai haver um bloqueio, né? Então, é aí onde as doenças começam, né? Vai desarmonizar a nossa aura, vai desarmonizar totalmente energeticamente. Né? Então, assim, a queixa é muito densa.
E aí a gente consegue compreender, quando a gente fala, nós conversamos muito isso sempre nas vibrações das 18 horas. Aonde entra a psicosfera? Se tem tanta gente se queixando, ela está sentindo, mas a forma pensamento que ela está emitindo para o universo, o que acontece? Fica totalmente pesado. Não é assim muitas vezes que a gente sai na rua e a gente dentro de casa tá bem. Aí a gente sai na rua, a gente toma aquele impacto. É verdade. É. Já aconteceu isso? Já. Oh. É Uma mesmo. coisa carregada. Oi, Regina, não entendi. Tá carregada, pesada, né? Assim, às vezes está em casa, tá bem, quando você vai para a rua, realmente sente carregado, às vezes pesado, trânsito também pesado, carregado, energia, né? E aí o que acontece? Imagina, né? A gente está falando da gente, né? Só de nós aqui. Você imagina as pessoas, todo mundo nesse tumulto, cada um com uma queixa diferente, vai somatizando tudo. Verdade. E isso tudo fica na atmosfera e a atmosfera fica cada vez mais pesada. Porque a gente tem que ver que a gente tem a atmosfera, a nossa atmosfera, a atmosfera do nosso lar e a atmosfera da rua, que é uma atmosfera coletiva. Essa a gente pode cooperar fazendo boas vibrações e emitindo boas coisas, mas é cooperar, porque a gente não vai conseguir mudar. A gente só consegue mudar a nossa e a do nosso lar. Exatamente. A gente não consegue. Agora, a coletiva, a gente fazendo trabalho de beija-flor, cada um com a sua gotinha, a gente auxilia, né? Transformando os pensamentos. Então, encontramos uma pessoa, né? Que às vezes a gente fala assim para a pessoa, bom dia, né? Com aquele sorriso, e a pessoa vem e joga aquele caminhão de melancia em cima da gente, né? Só se for o seu. Como é que é, Solange? Só se for o seu. E aí, assim, o que a gente pode fazer? Vibrar muito pela essa pessoa, por quê? Porque ela está precisando, né? Quando a gente fala assim, a gente faz uma oração para Deus. Deus vai colocar uma pessoa para nos auxiliar. Vocês já pararam para pensar que vocês foram um dos escolhidos de Deus? Nós somos um dos escolhidos de Deus para quando a gente encontra essas pessoas com um caminhão de melancia para a gente acolher? Nossa. Verdade. Porque a gente sempre pensa que vai vir um anjo de asas bonitas. Não, vai ser nós mesmos, de anjos de asas quebradas. Somos nós mesmos. É uma invertida. Somos nós mesmos, sabe por quê? Porque quando a gente vai auxiliar o outro, a gente aprende muito. Sim. Porque se a gente parar para a gente escutar a pessoa 5 minutos, a gente vai falar assim, não tem problema. Meu problema já está resolvido. Deixa eu parar de ter pena de mim mesmo. Vamos voltar na nossa crença. E deixa eu olhar aqui, que esse aqui é um problema. É assim ou não? Sim. Bem assim. A gente sai até com um sentimento de gratidão, né? Gratidão, Deus, valeu, hoje eu tô bom. Bora, porque tá tudo certo, né? Verdade. Verdade. Vocês estão... Diga, Valéria, Marilinha. deixa eu te perguntar. Na verdade, fazer uma colocação. Uma pergunta. Enfim, quando o Chico... Acho que eu já contei essa, né? Que o Chico estava atrasado para uma reunião, e aí ele viu uma senhora, e aí a senhora parou ele, né? E falou, Chico, posso falar com você? Aí ele falou, agora não dá, me desculpa, eu estou atrasado. E aí
o Emmanuel falou para ele, volta e conversa com aquela senhora. Mas eu tô atrasado. Volta e conversa com essa senhora. Aí ele voltou, escutou ela, conversou com ela e aí seguiu viagem. Tem um pouco aí de gratidão da parte da senhora com o Chico. Não Sim. tem? Ou foi ambos? Não, sim, tem. E dele, porque assim, geralmente, assim, eu falo, né? Quando a gente escuta alguém, a gente fica com aquele sentimento de gratidão que tá tudo ok com a gente. Nós estamos no caminho certo. Que aquilo que se estivermos passando por algum problema, a gente está bem, a gente está encaminhando. Não está resolvido. Talvez não esteja no tempo de ser resolvido, mas a gente está se encaminhando. Agora, daquela pessoa que pode falar, se ela conseguir compreender aquele sentimento que dá de calma, de plenitude, que ela assim, eu consegui ser ouvida, é um sentimento de gratidão. É aquela que é leveza, só que assim, às vezes a gente não consegue compreender, a gente acha que é algo muito fora do normal. Mas ela está grata, né? Porque ela pôde falar. Eu acho que todos nós aqui, todos nós, temos aquela amiga que telefona para desabafar, para contar como foi, que não foi bem o dia, que brigou com o marido ou com o namorado. Acho que todas nós aqui temos isso. Sim. E a gente faz isso, a gente fica no telefone, a gente escuta, a gente acalenta, acolhe, e pronto. E dali 3, 4 dias a pessoa liga de novo, olha, na lamentação, e você escuta, faz. Eu acho que todas nós aqui exercemos essa coisa de ouvir, esse sentimento de colaboração, de gratidão. Se a gente está ouvindo de 3 em 3 dias e está tudo ok, você ainda falou assim, ai meu Deus, ela ainda não acordou, tá tudo certo. Se a gente tá tudo certo. O problema é quando a gente começa a querer dar um espetáculo. Eu tenho uma dúvida. Como é que fica numa situação dessas, por exemplo, você ter uma pessoa sempre, você mora com uma pessoa, ou tem um contato diário com uma pessoa que é desse tipo, como é que fica a sua energia? Mesmo você tentando, né, entendendo, ajudando, e você, tudo bem, que nem você falou, cada um na sua caixinha. Mas isso às vezes não vai minando a sua energia também? Não vai retirando, não vai roubando um pouco disso da gente também? Então, eu tenho essa dúvida. Então, Ana Paula, a gente tem que fazer um trabalho muito grande com a gente mesma. A gente tem que trabalhar muito esse auto-amor. A gente tem que compreender que a gente pode ouvir, mas a gente vai ouvir e aquilo não vai ficar conosco. É difícil, né, Valéria? É um trabalho muito, muito grande, porque assim, a gente não pode assimilar. Porque quando é esporádico, né? Uma amiga te liga de vez em quando e fala. E quando você tem isso do teu lado o dia inteiro, todos os dias? Então, aí você tem que fazer um trabalho muito grande, porque assim, a gente, é aquilo que a gente tem conversado bastante, né? Em todas as nossas... todos os nossos acolhimentos, não só eu, mas o Sérgio, a Regina, a gente tem que se ver. A gente precisa se amar, a gente precisa se aceitar, cuidar da gente primeiro, para depois a gente fazer para o outro. Porque se a gente for sobrecarregando só nas nossas costas, a gente não vai conseguir dar. Vai chegar uma hora que a gente vai explodir, porque faz parte do ser humano. Eu entendo, mas parece que existe um lance assim de captação de energia do outro lado, né? De tentar alguma coisa, de te pegar um pouco da sua energia, e aí você tem que fazer um esforço muito grande, né? Eu falo assim que a gente pode imantar essas pessoas que são assim, de muito amor e de muita luz. Você pode utilizar muito verde, muito rosa. Por quê? Porque você já está doando o amor e ela está numa frequência. Você doa. Não, você doa. Essas cores que você diz
Imantar, o que você quer dizer? Envolver. Envolve, eu vou entrar, eu vou conversar com essa pessoa, então eu vou envolver ela de muito verde, muito rosa. Eu estou numa frequência, ela está noutra. A gente perde energia quando a gente está na mesma frequência. Exatamente. É verdade isso daí. Como assim? A gente... Olha, você não está nessa frequência. Então, é aí onde que a gente abate. Se a pessoa tem esse sentido de sempre estar ali, né, nessa reclamação, nesse desabafo, nessa tristeza, ela tem uma frequência densa, uma frequência baixa, que a gente diria. E aí, se você tá num dia que você teve tudo de errado, tá, né? Pegou um trânsito daquele, já chega também, você vai pegar essa frequência onde você vai ficar totalmente exausto. Por isso que eu falo, a gente tem que mudar de frequência, a gente tem que elevar. Aí como que a gente consegue isso? Através de evangelho no lar, através das orações e dessas emantações que eu falo, você envolver essa pessoa, eu já estou doando meu amor, tal, toda a minha luz, mas você lá e eu cá. É fácil? Não, é todo um processo, sabe? Não existe aquela coisa assim, é um processo, porque muitas vezes a gente acaba se envolvendo, e principalmente aquelas pessoas que a gente vive diariamente. É complicado. E aí, assim, a gente fazer vamos fazer assim, criar uma barreira, né, de proteção é com o tempo, é a gente compreendendo, é a gente não se culpando, porque às vezes vem aquele sentimento de culpa, né? Ah, eu tenho que fazer, ele está precisando, a pessoa está ali, está precisando, eu tenho que ir. Mas como que eu fico depois? Ficar arrancando meus cabelos, gritando, não foi legal. Valéria. Oi. Tem um exemplo. A minha sogra, ela é muito negativa. Ela é muito assim, sabe? E teve um dia que a gente chegou lá, todo final de semana a gente tá junto, né? Aí ela estava muito negativa esse dia, falava coisas, e ai, é muito difícil. Aí meu filho ficou nervoso, né? Começou também, a minha avó, ela é depressiva demais, ela só fala coisa ruim, ela fica se lastimando da vida. Aí eu falei assim, você não pode ficar como ela está. Vamos tentar ser ao contrário, porque se a gente ficar também com esse pensamento negativo, não vai dar para a gente ficar aqui dentro do apartamento, vai ficar muito complicado. Então, vamos pensar de outra forma, tentar amenizar, conversar com ela para ver se ela vai esquecendo, porque é bem difícil mesmo o que você está falando. E o que a outra amiga estava falando aí. E assim, a convivência é muito difícil. Para quem realmente liga de vez em quando é uma coisa, mas quando você convive com essa pessoa negativa, que ela não agradece a nada, ela não agradece a nada, nada, ela só sabe reclamar, 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 reclamar. Isso é muito difícil mesmo. E aí onde que a gente entende as frequências, ó, vocês colocaram, aí onde a gente entende o que é queixa, ó, a queixa, os resmungos, passa tempo, é 24 horas isso. Aí o dia tá lindo, lindo do quê? Bom dia para quê? É sempre uma resposta negativa. Nunca tem, nossa, olha que flor linda, olha como o céu tá azul, olha o azul do céu, olha o sol. Ela vive isso. Então, qual é a vibração dela? Ó, como que tá ela tá na adrenalina o tempo inteiro. E você tá ali. Né? Então, é aonde que eu falo, você está zen, você está feliz. E aí, o que acontece? É uma vibração pesada. Né? E aí, você vai deixar a pessoa? Não. Mas você começando a fazer um trabalho de envolver essa pessoa em muita luz, em muito amor, envolvê-la no evangelho, no lar. Ela não vai querer fazer evangelho, mas você envolve ela no evangelho. Por que ela não vai querer fazer evangelho, gente? Porque a frequência dela é diferente. E o evangelho, a gente trabalha com os espíritos que vêm para nos proteger e nos fortalecer. Então, ele não vai querer fazer evangelho, a pessoa. Olha, muda a sintonia, põe uma música alegre, uma música que traga algum sentimento.
sabe? É dessa forma que a gente vai quebrando. Vai quebrar rapidamente? Não, vai ser um trabalho de formiguinha, um trabalho de beija-flor. Mas a gente não pode desistir. Uhum. E aí não deu, põe você a música no seu ouvido, vai se fortalecer, vai ser feliz, e aí depois você continua doando. Mas ampara. A gente não pode deixar de amparar, porque é um irmão que está necessitando de muito acolhimento, porque esse sentimento ele não consegue ter. Agora, você imagina você, em momento algum da sua vida, ter esse sentimento dentro de você. A gente não consegue imaginar, não é verdade? Mas imagina como que deve ser essa pessoa dentro. O que ela deve estar sentindo. O quanto que ela não está gritando de socorro. Sim. Muito. Ela está gritando demais, pedindo socorro, né? E às vezes a gente não consegue dar esse socorro, porque a gente às vezes se sente realmente muito cansado. E é compreensível. Tá? Ó, aqui assim, a doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento. Alguém já parou para analisar quando a gente fica doente? Como que a gente estava? O que antecedeu? Antes da gente ficar doente? Algum problema? Muitas vezes. Mas sempre tem. Como que a gente lidou com ele? Porque da pior maneira possível. Muito mal, né? Muito mal. Eu, antes de ficar doente, vou falar. Eu, antes de ficar doente, eu estava completamente anulada. Anulada. Eu socorria de um lado e socorria do outro, e não tinha tempo para mim. Anos. Não foi um mês nem 2 meses, foram anos. Então, ó, para quem... E aí só piorando, piorando. Cada vez um pedia mais, outro pedia mais, um tinha ciúmes do outro. Isso foi me enlouquecendo. E eu ficava que nem uma boba, querendo agradar os dois lados e estava me anulando completamente. O que aconteceu comigo? Tive um câncer, células brancas, fiz 3 operações, fiquei na UTI várias vezes, a última vez fiquei 3 meses internada em São Paulo. Quando a minha mãe faleceu, eu ainda não estava andando. E aí, quando eu sarei, que eu melhorei um pouco, eu mandei meu marido embora. Pronto, minha vida é outra, mudou, encontrei vocês, está completamente diferente. Mas é isso, foi assim. A doença, ela sinaliza isso, que a gente chegou num limite. O corpo está gritando, o corpo está gritando para que a gente tome uma decisão, seja ela qual for, mas a gente precisa tomar essa decisão. Mudar em algum momento, né? Mudar e principalmente... Eu não sei se eu não tivesse ficado doente, eu não tenho essa... Se você teria feito toda essa revolução na sua vida. Olha, gente, eu não estou falando aqui, tá? Que todo mundo tem que mandar marido embora, mulher embora. O negócio é mandar marido embora, gente. É que eu me entusiasmei por contar e fui contando, né? Não estamos fazendo apologia para exterminar as famílias. Mas eu não sei que se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu teria tido essa atitude. Não sei se eu não estaria até hoje acudindo os dois lados. Não sei mesmo. Não sei. É aí onde que a gente fala, a gente precisa buscar o quê? O nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, o que está nos incomodando. E em tudo na nossa vida, a gente precisa ter um termômetro e um limite. A gente não tem um limite para trabalhar? A gente não consegue trabalhar 24 horas por dia. Não. A gente tem um limite, não tem?
Mas muitas vezes, nas nossas questões emocionais, a gente vai deixando, não vai se resolver, vai se resolver, vai se resolver, vai se resolver, vai ser um milagre. Deus vai fazer um milagre. Gente, nem água está caindo, moro no interior, só vai chover agora só em outubro. Então, nem água está caindo. É seca, seca, seca. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, não é agredir, mas a gente precisa nos respeitar. Ter auto-amor. E ter auto-amor não significa que eu vou fazer algo para me agredir. Cada um sabe do seu limite, cada um sabe aquilo que é melhor para você. Ninguém... A Leda teve a libertação dela, estava no limite dela. A Ana Paula Cunha vai acolher da forma que ela se sente. Porque muitas vezes, se ela for também aquela pessoa que ela precisa estar ali acolhendo, se ela for colocar lá fora da vida dela, ela não vai se sentir bem. Cada um é cada um tem a sua história, cada um tem o seu limite. A gente não pode pegar a receita de um para ser, porque a gente tem sentimentos, tem aprendizados diferentes. Para Leda foi bom. Nem pensei, né? Desculpa, Ana Paula, eu nem pensei. Você tinha falado. Eu não acho, eu só estou dando um exemplo geral, entendeu? Às vezes a gente tem umas receitas assim, que a gente assim, não vai encaixar no outro, porque cada um tem uma história. Acho que a Ana Paula entendeu, compreendeu. Lógico. Por mais difícil que seja, você sempre tem que colocar na balança e ver o que é mais pesado para você, mas também o que vai te fazer melhor, né? Porque, de repente, às vezes você acha que é tão pesado, aí você muda, e aí, quando você vê, o negócio foi mais pesado do que se você não tivesse mudado. Então, você mesmo. Tem que colocar na balança, né? Não tem como. Ou é um aprendizado diário, né? Por isso que eu falo, pelo amor de Deus, todo mundo casado amanhã, né, Leda? Mas talvez, Valéria, se eu soubesse o que eu sei agora, parece letra de música isso, né? Se eu soubesse o que eu sei agora, talvez eu tivesse tido uma iniciativa diferente, tivesse me resguardado, tivesse aprendido a separar cada um com o seu problema, cada um com o seu balaio. Eu não sabia, eu comecei a entender melhor isso tudo depois com vocês. Entendeu? Olha, é isso que eu falo, né? Assim, o nosso grupo, nós nos ajudamos demais, né? Porque a gente aprende realmente diariamente um com o outro. As nossas histórias, elas vão se complementando, né? A gente parece que faz terapia, não é o objetivo fazer terapia, né? Não estamos aqui, eu não sou psicóloga, a única psicóloga não está aqui hoje, que é a Renata. A Renata é psicóloga. Mas a gente acaba fazendo uma terapia que dá certo. Não é esse o objetivo, mas... Pelo menos a gente está fazendo coisa boa para a gente mesmo. Para a gente mesmo, né? E não estamos fazendo nada de errado. Estamos aqui, toda quarta-feira, unidos, fazendo essa troca, né? A dona Leda tem que, só mais um minutinho, a dona Leda tem que agradecer tudo o que aconteceu para ela poder chegar até aí e ter gratidão, né? Nossa, talvez se não fosse isso, ela não conseguiria ter feito o que fez e está tão bem hoje. A Leda, a gente lembra, quando ela começou a fazer as vibrações, né, com a gente, que ela ficava deitadinha. Verdade. Mal falava, assim, ficava toda quietinha. Dormia, começava a dormir. É verdade. Tava, né, e a gente vê a Leda andando, porque a Leda não andava. Não andava. E aí a gente fala assim, o milagre aconteceu. Não, o milagre foi ela foi lá, ela buscou o seu autoconhecimento, voltou a estudar, se mexeu, arregaçou as mangas. E é isso que o plano espiritual precisa, né? É aquilo que Jesus fala, né? Ele batendo, a gente abrindo, ele vai estar lá.
Verdade, mas foi isso mesmo. Foi assim mesmo. E eu tenho uma gratidão enorme por esse grupo. Uma gratidão imensa, imensa mesmo. Que é só o que eu posso ter de sentimento com vocês, é gratidão. Não tem outro sentimento. E nós temos, né, que assim somos, entre aspas, chamados os trabalhadores do Pingo de Luz, também temos uma gratidão imensa, porque nós aprendemos diariamente, né? A gente está aqui aprendendo nessa troca. Aí, a ingratidão, por sua vez, demonstra a teimosia que temos de não enxergar quanta coisa boa nos ocorreu e ainda nos ocorre todos os dias, e isso nos afasta da felicidade e da saúde. Certamente por isso o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo. Paulo teve, que nem eu falei da última vez que eu estive com vocês, Paulo, depois que se tornou Paulo de Tarso, né, e não Saulo, deixou de ser Saulo, ele sofreu muito, porque ele foi expulso de casa, o pai não queria, ele perdeu a Abigail, que era a noiva amada dele, morreu. Ele não era nem aceito pelos judeus, porque ele tinha abandonado, e ele também não era aceito direito pelos apóstolos, aqueles que tinham convivido com Jesus, porque todo mundo ficava naquela interrogação. Ele caçou, ele matou tanta gente, ele matava crianças, mulheres, todo mundo que era cristão, como que ele vai se tornar assim? Como que ele vai se transformar? E ele se transformou. Né? Então ele não era nem de ele não recebia afeto nem de um lado nem do outro. Ele teve que realmente se fortalecer na fé e nele mesmo. Então por isso que o Paulo se tornou um símbolo muito forte para a gente desse líder, desse sentimento que a gente pode se transformar. É só a gente querer, né? Então, é por isso que ele traz aqui novamente Paulo. Dos lábios de Jesus, jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação, embora na condição de governador espiritual da terra, habitasse esferas espirituais resplandecentes. Jesus é o nosso governador. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Já. Fora Marília, fora Dona Nair. Nossa, que exclusão. Chateada. Porque você fez... Não, porque você fez chateada escola. Agora. Chateada. Você fez escola. Marília gosta. Você fez escola, que a gente está querendo dizer assim, para quem não fez escola de aprendizes, seja na Aliança, seja na Federação, seja na USE, não é comum se falar que Jesus é o nosso governador. E por que Jesus reencarnou? Jesus demorou 1000 anos para reencarnar. Ele é um espírito tão evoluído que ele precisou de 1000 anos para poder encarnar na Terra. E mesmo assim não encarnou com essa densidade que a gente tem. Ele veio com um corpo mais sutil, porque ele não aguentaria. Mas ele não aguentava, muitas vezes, a nossa densidade. Ele precisou fazer todo um treinamento para poder sair daquele patamar, descer para poder ficar na mesma vibração, na mesma energia que estávamos precisando. E aí, por que ele é o nosso grande exemplo, né, de seguir Jesus? Por quê? Porque ele reencarnou como a gente, ele passou pelas dores, ele foi julgado. A vida dele não foi fácil, ele não foi rei de maneira alguma, ele veio numa família humilde, e aí ele é o nosso exemplo por causa disso, porque ele nos mostra que, tendo fé, amor, a gente consegue. Porque com fé e amor a gente vai ter aceitação, a gente vai ter perseverança, a gente vai ter aceitação. Todo mundo está pensando. E é muito engraçado, é até interessante essa questão, porque assim, em nenhum momento, mesmo
todos os perrengues que ele passou, tudo que aconteceu com ele continuou com a mesma humildade, com a mesma caridade, com o mesmo sentimento e seguiu em frente. A gente fala, né? Nós estamos anos-luz de Jesus, mas ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. E aí volta o que você falou, Valéria, lá no começo. O acaso não existe. Não existe de maneira alguma. Aí tem assim, nós que padecemos da enfermidade da ingratidão, aprendamos com o médico Jesus, pois não nos basta pedir-lhe a cura se nos recusamos a seguir suas prescrições. Às vezes a gente tem esse sentimento, sim, né? Dessa ingratidão, não é? Sim. Natural, né? A gente está encarnado e está na Terra. Quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, costumamos esquecer aquilo que está certo. Costumamos nos queixar de um determinado órgão que está enfermo, mas será que já agradecemos os demais que funcionam perfeitamente? A gente acaba focalizando em uma coisa só e esquece das outras coisas. Só que, esquecendo das outras coisas, as outras coisas vão começar a dar algum defeito, porque a gente só está pensando naquele ponto. E esse ponto começa a afetar os outros pontos. É uma loucura, né? Nossa, total. Assim você fala, meu Deus, como assim? Acho que sem querer a gente dá força para o que está doente, né? E ele toma conta de todo o resto, né? Você fica só pensando naquele e aí ele toma conta de todo o resto. E por que a gente é assim, hein? Porque somos vítimas. A gente se vitimiza. Nós somos vítimas? Sim. Não somos. Não. A gente se vitimiza. Marília, você mesmo falou. A gente se vitimiza. Diferente. Mas assim. Acho que se a gente parar para pensar, a próxima vez que a gente for se vitimizar, por que a gente está se vitimizando? O que nós queremos? Atenção. Oi, Regina, atenção? Então, Atenção. Por que a gente precisa de atenção? Porque a gente está com dó da gente. Pobre coitada, meu Deus. Ai, eu tô aqui tão sozinha, meu Deus. Triste. Sabe, eu tô lendo a continuação do médico do Preto Velho, do Fala Preto Velho, e lá ele fala que a grande doença que nós temos é a doença da carência. Isso. E aí ele explica que quando nós somos carentes, nós dependemos das outras pessoas. E quando nós não temos essa carência, nós nos bastamos. Amor próprio, né? Que legal. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei, olha, apoquentada, porque eu falei assim, nossa, a gente vai... Tudo está no nosso inconsciente, porque nunca que a gente vai parar para pensar dessa forma, né? Qual o nome do livro? Fala, Preto Velho. Não, Fala Preto Velho foi eu. Agora é o nome dele. É o abraço do Pai João. Depois eu pego o Pai João. Tem até a fotografia, fotografia dele na capa.
É porque nós fizemos o estudo, tá lá no YouTube, todo do Fala Preto Velho. Aí nós terminamos e agora a gente começou Lírios de Esperança. Mas acho que depois que terminar o Lírios de Esperança, a gente vem para esse do Abraço do Pai João, porque olha, eu falei assim, realmente, a gente tem uma carência que a gente não consegue compreender. Tá certo? Aí você fala assim, essa carência veio do quê? Veio dessa vida, veio de outra, mas nós temos. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas a gente sente. E aí, onde que a gente vai de vítima, aí a crença já está misturada com o vitimismo. Aí vira uma bagunça total. E é uma só marenga, né? Aí fica só naquele, ó vida, ó azar, ó meu Deus. Ó dor. Que foi, Eloá? Ó vida, ó azar, ó dor. Levanta, Eloá. Vamos, Eloá. Fala que nós não somos autossuficientes. Estou sentada, menina. Quando a gente fala, eu vou ser, vamos supor assim, né? Se eu for autossuficiente, não fica uma coisa meio assim, egoísta? Então, assim, egoísta é porque você não depende de nada, não depende de ninguém, não depende, é somente você. Isso daí não gera um certo egoísmo? Então, porque para mim fica meio dúbio isso, sabe? Parece que... Eu entendo o que você quer dizer, né, Paula Cunha? Sabe por quê? Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, mas eu reencarnei para conviver. Ninguém, né? E aí onde que a gente fala do equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Esse autossuficiente significa assim, eu tenho meu amor próprio, eu tenho, sabe, eu me compreendo, eu me aceito. Eu conseguindo ter esses sentimentos comigo, eu consigo compreender o outro melhor. Só não consigo... Tá sem sono, Paula. Tá sem sono. Não, eu tô falando com a Marcela aqui, que ela saiu do quarto. Posso ficar Ana aí? Eu vou atrapalhar. Não. É a Cunha. Até que eu tô falando aqui, mas é com ela. Nós temos duas na Paula. Tem duas, né? Tem. Voltou, era a Cunha não? que tá... Voltou. Não, eu tô falando, a gente realmente tem que ser muito espiritualizado para ter esse equilíbrio, né? Porque a autoconfiança realmente, se você não tiver muito equilíbrio, ela acaba te levando para um outro patamar, né? E aí vai entrar nesse egocentrismo, nesse orgulho, nesse egoísmo, sim. E aí onde vem o equilíbrio, mas esse equilíbrio vai vir com autoconhecimento e com conhecimento. E muitas vezes o que falta para a gente é isso, esse autoconhecimento, se conhecer realmente. Por que isso acontece comigo? Que esse é o nosso grande trabalho. Mas é um trabalho de todos, tá, Ana Paula Cunha? Todos nós estamos trabalhando nisso, porque ou a gente tá, hoje em dia a gente ou pende para um lado ou a gente pende para o outro. Ou a gente se sente muito autossuficiente, não dependo de ninguém, eu sou o máximo, ou então eu sou aquela vítima da vítima, tudo acontece comigo, oh, dor, ai. A gente precisa arrumar um equilíbrio disso, para que a gente consiga. E conforme a gente vai se autoconhecendo, a gente vai conseguindo trabalhar as nossas crenças, trabalhar esses sentimentos que estão dentro de nós, a gente consegue isso. Mas é um trabalho árduo e um trabalho diário. Isso eu posso te dizer. Mas é porque nós estamos aqui encarnados, nós aguentamos. Nós aguentamos. E olha, é aquilo que eu sempre falo também, quando a gente conversa no acolhimento. Nós pedimos para estarmos aqui encarnados nesta época. Mas olha, nós também combinamos de estarmos aqui numa quarta-feira no acolhimento, trocando todas essas ideias. Então, olha o lado bom da coisa. Não foi tão terrível assim. Tá tudo certo. Tem o seu lado bom, né?
Tudo, né? Aonde que a gente ia imaginar que nós estaríamos reunidos falando sobre autoconhecimento, sobre o sentimento de gratidão, com pessoas de um monte de lugares diferentes. Online. É verdade. É um presente, né? Isso é um presente. Isso é um presente. Gratidão. Por isso que eu sou grata. É verdade. Por isso que eu sou grata a esse grupo. Tem que ter achado vocês, vocês têm me achado, enfim. É a minha gratidão, a minha terapia da gratidão que você pediu. Na verdade, Ledinha, na verdade, Leda, tudo foi programado, tudo estava foi mexido os pauzinhos para estarmos aqui reunidos. Agora, você já imaginou, cada vez que nós falamos assim dessa gratidão, como fica Ruiz, o nosso dirigente espiritual, como fica Maria Amélia, aquela irmã tão amorosa, não é, Verinha? Aquela irmã que acolhe a gente, dá uns abraços assim, né, Verinha? Ela nos abraça. Como fica o Zé, o nosso preto velho, que é puro amor. Maria do Rosário, nossa preta velha, que é puro amor. Quando a gente fala nossa, é do pingo de luz, tá? Que são os mentores do pingo de luz. Como fica o Sete Flechas. Como é que a Verinha consegue se encontrar com a Maria Amélia? Eu tô louca para perguntar para ela. A Vera é médium, então vem através da mediunidade dela. Toda vez que nós fazemos vibrações, a Maria Amélia é a dirigente do trabalho. Então, ela fica próxima daquele que faz as vibrações. Fica sustentando. Eu fiquei morrendo de vontade quando ela falou, cara, que bom que ela ia fazer a vibração, que ela ia encontrar com a Maria Amélia. E eu quero que ela me ensine a me encontrar com a Maria Amélia. Como eu faço? Eu Olha, entro em sintonia com ela. Eu já começo a pensar nela. Você tem que me dar senha. Você tem que liberar a senha. Amor, a senha é amor. Está explicando. Tá, vou tentar, então. Obrigada, Maria Amélia é puro amor, como Maria do Rosário, como Zé, como Sete Flechas, como Lua. Eliamar, que é o nosso dirigente de estudos, e todos os médicos que trabalham com os médicos. Todos eles. Vocês imaginam como eles ficam quando eles escutam, quando eles veem realmente a gente caminhando, dando esse passinho, que para a gente pode achar que é pequeno, mas para eles sabem que a gente está dando o passo que a gente consegue dar. E eles ficam super felizes, numa gratidão imensa. Isso daí a gente pode ter certeza, que eles ficam numa gratidão imensa. E o nosso espírito protetor também, né, Valéria? Também. Ai, quando ele me chama de Valéria, dá até um negócio assim. É o meu nome, né? Mas Posso te chamar de amorzinho. Posso te chamar de amorzinho. Ai, que fofo! Bonitinho! Valéria. Ai, gente, tem que rir. Mas a nossa terapia da gratidão é isso, né? Essa troca. Essa troca que a gente faz todas as quartas-feiras. É sempre quando a gente tem esse sentimento de que a gente não consegue explicar, mas a gente sente. Ó, Tereza, eu vou falar uma coisa para você. Você tem um sentimento de gratidão muito grande, porque você nasceu, sabe por quê? Porque você conheceu Roberto Carlos. Se você não tivesse, olha, se você não tivesse encarnada, você não ia conhecer Roberto Carlos. A gratidão só seria maior, viu, se eu caísse no colo dele. Aí já. Você teve pertinho dele, pegou na mão dele e tudo. Você já contou isso? Né? Você já contou. Mas você foi tão esporádico. Nesses 69 anos, eu tive com ele pouquíssimas vezes. Mas você esteve. Mas você esteve.
Olha, você é o ídolo. Olha a gratidão. Olha a gratidão. Eu tenho gratidão, mas é que é muito ruim, porque eu fico assim, converso com ele, tal, do lado dele. Quando a gente volta para casa é horrível, porque a gente deita e tem que se agarrar com isso e cantar. Por que que eu vou na cama e não consigo dormir? Eu só queria o Roberto, eu não consigo. Mas é uma gratidão. Sabe por que uma gratidão? Porque você pode sentir. Porque você pode sentir isso. Quanta gente não pode sentir esse sentimento? Ai, como é bom, esse sentimento é bom. É um sentimento de amor, isso é um amor pleno, um amor puro. E a gente, às vezes, a gente fala assim, eu não sinto. Sente sim, é só a gente pegar. É nas pequeninas coisas, não é nas grandes, não. E que no somatório faz uma mudança. Viu, Tereza? Então, vai dormir feliz, porque você nasceu e conheceu o seu ídolo. É verdade. Viu? Quem sabe, por isso... lá em cima ele vai ser só meu, não vai ter para ninguém. Não vai chegar ninguém perto. Eu já fiz acordo com o egoísmo está falando alto, hein? Ai, gente. Que a gente termine esse acolhimento com essa gratidão. A gratidão de sermos felizes. A gratidão por nós mesmos. Não somos pequeninos, mas a gente está caminhando, sabe? Que a gente consiga se amar, se fortalecer e ver a alegria nessas pequenas coisas. E que esse sentimento se expanda. Sabe? Na hora que a gente for reclamar, resmungar, que a gente pense duas vezes, que vamos deixar só as endorfinas, não vamos procurar as adrenalinas, não. Tá bom? Sim. Então, nesse momento de muita gratidão. Gratidão, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui. Gratidão pela nossa saúde. Gratidão por cada um dos nossos amigos do Pingo de Luz, espirituais, que cuidam de cada um de nós. Esses amigos que estão encarnados, que estão em todas as quartas-feiras conosco. Gratidão pelo amor. O amor que Deus, nosso Pai Criador, que Jesus, o nosso Mestre, Maria, com o seu manto lilás, e todos do Pingo de Luz derramam em nossos lares, fortalecendo cada célula do nosso corpo, fortalecendo o nosso pensamento de fé, de esperança e perseverança, fortalecendo o nosso coração de amor. E que esse amor possa envolver todos os lugares que estão necessitando, nos hospitais, envolvendo cada leito de dor, cada UTI, envolvendo os nossos irmãos que se encontram com Covid, fortalecendo as famílias que se despediram dos seus entes queridos, que desencarnaram no dia de hoje por Covid-19 e por outras doenças, amparando aqueles que cometeram suicídio, vibrando intensamente, para que a paz na Terra se faça presente, envolvendo a Ucrânia em amor, muito amor, para que eles possam, tanto o presidente da Ucrânia quanto da Rússia, refletirem a dor que estão levando às suas nações. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, envolvendo o nosso Brasil de amor, muito amor, para que possamos nos unir nessa pátria do Evangelho e que esse Evangelho se faça presente com as bênçãos de Jesus. Vamos vibrar
para que possamos estarmos cada vez mais unidos, aprendendo uns com os outros, vibrando intensamente pelo pingo de luz. E agora, vamos mentalizar cada ente querido nosso, que eles possam receber toda essa vibração de amor, de fé, de esperança, de acolhimento. E aqueles que já partiram para a pátria espiritual possam receber uma flor, uma rosa, um buquê de rosas, com o nosso amor que eles recebem. E assim, agradecidos que estamos, que possamos ter uma semana repleta de luz, de muita paz, de muita gratidão. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Sim, tudo bem. Já acabou hoje? Já acabou. Eu só gostaria de falar uma coisa, bem rapidamente. Alguns me conhecem das vibrações pela humanidade que a gente faz diariamente, né, às 18 horas, e o estudo dos nossos livros. Outros só me conhecem daqui, do acolhimento de amor. E eu nunca falei no acolhimento de amor que eu sou uma paciente oncológica. Não que eu tenha nenhum problema, mas eu gostaria de hoje repartir uma gratidão imensa que eu tive na quinta-feira passada. Eu sou paciente oncológica desde 2019. Eu tive um câncer de ovário, um tumor agressivo, mas com a gratidão e o amor de Deus, a misericórdia dele. Semana passada eu fiz meu PET e eu não apareceu mais nada. É a primeira vez que meu PET Parabéns, Valéria! Não dá nenhuma doença. Significa que eu estou curada? Não. Mas significa que eu tenho 3 meses, que é o meu próximo, os exames vai ser em final de setembro, início de outubro, que eu quero compartilhar a alegria, a gratidão de estar viva, sem químio, sem rádio. E este grupo do Pingo de Luz me sustentou, como sustentou a Leda, o tempo inteiro. Então, é uma gratidão imensa poder falar isso. Agradecer a cada um que fez uma oração, que vibrou comigo, que segurou nas minhas mãos, não estando ali no hospital, no AC Camargo, mas vibrando da sua casa, me desejando força, fé, para mim conseguir. Então, assim, essa é a minha gratidão. A terapia da gratidão dá certo, dá sim. E a gente viveu o hoje. O hoje eu tô aqui, tô bem, tô feliz e muito agradecida pela vida. O amanhã pertence a Deus. Graças a Deus. E muito obrigada de coração por cada oração, por cada desejo. Muito obrigada. Você merece. Nós Beijos. agradecemos todo Tchau, esse gente. carinho Boa que noite. você nos dá. Beijinho no seu Beijo. coração, Valéria. Beijo, Beijo, beijo. Parabéns, Tchau. Valéria. Parabéns. Até amanhã, então.